pessoal! Hoje eu trouxe um convidado inusitado pra vocês. Eu trouxe o Marcão, porque a gente tá aqui no Naná, em Porto de Galinhas, comemorando os nossos 2 anos de casado, oficialmente, porque sabem que a gente morou um tempo juntos antes e agora a gente resolveu oficializar nossa união e de 2 anos pra cá a gente comemora realmente a data que a gente assinou os papéis. Então hoje a gente tá aqui pra contar como a gente se conheceu, né? Porque tem começado o começo da nossa história. Como assim, tudo que eu começo eu sempre tento voltar lá de trás e trazer pra vocês. Então, esse aqui é o meu marido, é o famoso Marcão do Snapchat, do Instagram. Exatamente, vocês adoram as brincadeiras dele, enfim, a forma como a gente leva a vida. E eu acho que a nossa história tem muito a acrescentar pra você aí que acha que não vai... terminou um relacionamento, acho que não vai encontrar mais ninguém na vida, ou você que tá aí na pista para negócio, que não quer saber de mulher, que só quer saber de carreira, de profissão, enfim, acho que essa história tem muito a acrescentar. Vamos começar, amor? Vamos começar. Então, quem começa? Você quer começar? Posso ou começar, começo eu? Tá bom, gente, senta que lá vem a história, lá vou eu ouvir. Então, eu lembro que nesse dia, né, de 6 de novembro de 2008, eu tinha chegado da faculdade cansado e meu amigo meu me ligou. Poxa, vamos sair e tudo, vamos lá para 40 graus. Eu falei, não, eu não quero, eu tô cansado. Aí ele insistiu muito para eu ir, não, vamos. Aí eu falei, tá, mas você vai com quem? Ele falou, pô, vou eu e mais 2 mulheres horríveis. Aí eu falei, caramba, Agostinho, como é que você quer me estimular falando isso? Amor, imagina se essas 2 mulheres estão assistindo. Eu só lamento. E aí ele foi uma forma engraçada, ele queria me convencer aí. E aí Você nesse dia, o quê, vida? eu tava em casa deitado, cansado, da faculdade. E aí eu decidi ir. E aí quando a gente chegou ali na Lapa, na fila do Lapa 40 graus, eu vi a Catarina. Eu conheci ela da faculdade, apesar dela não me conhecer, porque ela era muito bonita, magrinha e tudo. Pô, agora eu tô gorda então, Não, né? tá nada. E aí eu vi ela já na fila, né? Aí eu já avisei ela, falei, puxa, menina bonita da faculdade e tudo. E aí eu entrei, ela entrou, e uma hora eu tava lá dentro, aí eu passei por ela assim, aí a gente meio que se esbarrou. Aí a gente se esbarrou, aí eu sou muito espontâneo. Amor, mas E aí... que eu tava com os meus amigos, você achou que eu tava namorando alguém. Ah, mas então deixa pra lá. Ah! E aí é que eu tava com ela, os amigos, eu achei que ela tava com alguém. Então, mas aí eu chegando, aí a gente se esbarrou, e aí aí eu fui espontâneo. O que eu ia falar? Eu falei, olha, e aí, fundão eu? Foi uma coisa dessa. Pra quebrar o gelo, ela começou a rir, e aí a gente começou a conversar. Começou a conversar, veio, mas a Catarina era muito difícil. Então foi uma conversa longa, muito tempo. Até que a gente nesse dia, né, depois de muita conversa, a gente ficou e tudo. E aí, Deu uns beijinhos. Deu uns beijinhos, deu umas bitoca, e aí nossa história começou. E aí depois a gente saiu, né? Aí na primeira vez que a gente saiu, ela já me deu tipo uma cartinha. Que isso, Marcão? Deu. Ah, é pra jogar sujo, então. Não vai jogar sujo nada. Que isso, amor? E aí eu falei, puxa, essa menina é diferente, que coisa bonita e tudo. Aí depois a gente foi a um teatro. Falei, Ele nunca tinha ido a teatro na vida, gente. Não, isso eu tenho que dizer. Não tinha acompanhado um teatro. Você tinha ido ao teatro alguma vez? Não. Quando eu era criança, eu fui ver Aladdin. Meu Rei Leão. Não, poucas. E aí eu falei, puxa, a menina é diferente e tal, que legal. E aí a gente, em muito pouco tempo, a gente começou a namorar, né? Acho que com 2, 3 semanas a gente começou a namorar. E ele não me largava mais. E aí a gente grudou, ele não se largava mais. E eu também, né? Eu acho que eu vou falar um pouco isso. Eu tinha terminado, não um relacionamento, mas eu tinha, né, um affair com uma pessoa, e uma mulher, óbvio. É importante a gente falar isso. E aí, eu não queria nada com ninguém, porque o ano seguinte seria meu ano de residência, eu estava cansado, queria, né, eu era muito dedicado à minha carreira, sempre fui, e na passada era bem mais, eu pensava na minha carreira médica e tudo, e aí eu não pensava em nada mais do que isso. E aí eu queria, não queria me envolver com ninguém, mas a Catarina apareceu, e o coração, né, a gente tem que só obedecer. Quando uma pessoa
essa parte. Mas quando a gente, né, se apaixona por alguém e tudo, então não tem como a gente escolher o momento certo, né, se envolver com alguém. Isso não existe. A pessoa aparece e a gente se envolve, se apaixona, e graças a Deus eu continuo com ela até hoje, né, meu amor? Depois vem as cenas dos próximos capítulos, né, amor? Vem, tipo, a fase do noivado, depois que a gente foi morar junto. Ai, gente, é muita história, mas muita história mesmo. Mas da minha parte, então, meninas, você que terminou um relacionamento, que, como eu já disse, gente, tudo ficou no passado. Todo mundo é uma bênção. Mas, no passado, eu namorei uma pessoa que era osso duro de roer, que aprontava uma atrás da outra. Eu tinha terminado, tava arrasada, não por ter terminado, mas aquela coisa, né, daquele reme-reme. Será que eu vou encontrar outra pessoa na vida? Será que existe um homem certo pra mim? Será que isso? Será que aquilo? Então eu tava assim, nessa fase de transição aí, pós-namoro, tive um namoro prolongado. E aí de mulher é sempre assim, né, gente? A gente acha que não vai arranjar outro namorado, essas coisas. Mas, o que eu fiz? Esse dia eu tava em casa e tinham acontecido umas coisas, a minha tia me chamou pra gente ir pra lá, pra se divertir e tal. Minha mãe me deu uma força, mas por isso eu ficava, assim, queria só ficar em casa, não saía muito. Esse dia eu resolvi sair com a minha tia. A gente foi na Lapa, chegamos lá, fomos para outro lugar e depois para lá por 40 graus, encontrei uns amigos lá, um grande amigo meu estava fazendo aniversário. Se não fosse ele, talvez a gente não teria se conhecido, né, amor? Acho que não, a gente teria se conhecido sim em outro momento. Ai, meu Deus! Ele é aquele que acha que o amor está escrito. Mas, enfim, eu acho que são escolhas. Então, aquele momento era um momento propício, assim. A minha tia tinha sumido, sei lá por quê, lá por 40 graus. Meus amigos estavam cada um com uma menina diferente e eu fiquei sozinha, eu não bebia, nessa época eu não bebia absolutamente nada. E eu tava lá, assim, perdida, até que o Marcão me achou, veio com um papo horrível de fundão, E aí eu realmente dei uns beijinhos nele no final da noite. E ele começou a querer meio que se dar uma... Assim, sabe quando a pessoa quer se exibir um pouco? Começou a dizer, porque eu sou professor da Liga de Neuro, como você não me conhece, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Eu falei, cara, que garoto chato. Garoto chato. Que vergonha. Aí eu pensei assim, cara, não, nunca mais vou sair com esse garoto, não é possível. Aí, enfim. Aí terminou a noite, eu lembro que eu conversei com minha tia, ai, que seja chato, fica dizendo que, pô, presidente da Liga de Neuro, que chatice e tal. Aí minha tia virou e falou assim, cara, você acabou de terminar com uma pessoa que você achava que não queria nada com a vida, que não levava nada a sério, que agora você encontra um menino assim, você diz que o garoto é chato? O que você quer da sua vida? Aí eu pensei assim, tia tem razão. Tia tem razão, porque realmente era esse perfil que eu tava procurando, mas assim, não precisava ser chato, né? Mas... não era chato, não? Foi chato no primeiro dia. Não era chato. Não, ele não era, nem tanto que eu prosseguia, mas no primeiro dia foi. E esse safado prometeu que ia me ligar no dia seguinte. Gente, naquela fase eu tava no auge do meu corpinho sarado, eu tava assim, uou, né? Tinha terminado o namoro de muito tempo, os meninos da faculdade sempre me ligavam, me chamavam pra sair. E essa pessoa que eu resolvi, era um beijinho, coisa que não era comum, não me ligou, não me procurou. Aí eu falei, gente, ele disse que ia ligar no dia seguinte. No dia seguinte estava eu saindo com Natasha. Eu lembro disso muito bem, a gente saiu, se divertiu, mas eu ficava com aquilo na cabeça, ele não me ligou. Me fiz difícil. Até que um dia, mentira, você tinha perdido o celular. Depois eu descobri. Até que um dia eu tava na faculdade, eu olhei pra ele tava sentado na mesa, assim, num refeitório, tipo, que tinha lá no bandejão, sei lá no fundão. E ele tava almoçando. E eu, como sempre, né, eu tava me recuperando daquela coisa do transtorno alimentar. Então eu estava almoçando uma salada de fruta. Gente, tempo passa. Eu almoçando uma salada de fruta. Aí, quando eu vi o Marcão, eu não tô brincando, eu tropecei e caí em cima dele. Quase, com a salada de fruta. Aí eu, oi, aí ele, oi. Enfim, depois disso ele me ligou. Aí eu pensei, tá me querendo.
Depois disso ele me ligou, a gente realmente resolveu sair. Saímos. A terceira vez fui eu que liguei pra ele, chamei ele pra sair. Teatro. Porque eu ia pro teatro, queria ir pro teatro e tudo mais. E aí eu fiz um CD com umas músicas que me faziam lembrar ele, escrevi um bilhetinho romântico e é isso aí, gente. Foi isso que eu fiz. E qual o problema? Assumo mesmo, sou uma mulher de atitude, sou uma mulher que digo o que penso, que, enfim, não tenho problemas com isso. Era o que eu tava sentindo, deu certo, porque tanta mulher aí se fazendo de difícil, falsa santa, falsa de, sabe? Querendo esconder sentimento, fazer jogo. Eu não, eu me abri, me expus e é isso aí. E acho que deu certo, porque acho que era isso que ele estava faltando encontrar, uma pessoa que realmente se abrisse, que se envolvesse. E logo depois a gente começou a namorar e de lá pra cá tem sido uma maravilha, a gente só tem histórias boas pra contar. Ele me ajudou muito. Estamos aqui lindos e contentes. Lindos, eu não sei. 2 anos de casado. 2 anos de casado, 5 anos mais ou menos morando juntos, 7 anos. É muita coisa, gente. Mas a gente ainda tem muito que viver, isso é só o começo. Se você gostou desse vídeo, não esquece como é que tem que fazer, Marcão. Então, deixa eu falar. Se você gostou desse vídeo, dá o gostei aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, www.catarinaragon.com.br é o blog. As redes sociais dela são todas Catarina Aragon. Isso aí, fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, e olha só, ele falando rápido assim, porque eu ando tudo apressado. Quer ir pra praia? Não tem problema não, vida. Não tem problema. Só vou explicar uma coisa. Esse então é o primeiro vídeo, é o de como nos conhecemos, depois tem o do nosso noivado, morando junto, casando. Não percam os próximos vídeos. Beijos!